Meus amigos, o terceiro dia de ataque aos curdos por parte da Turquia provocou um número enorme, imenso de desalojados, assim como mortos e feridos. O Times of Israel diz que 24 civis e 42 soldados morreram hoje, no terceiro dia de massacre turco aos curdos. A matéria diz o seguinte: pelo menos 24 civis e 42 soldados mortos, mais de 70 mil deslocados em ofensiva. 70 mil deslocados são desabrigados, facilitados pela retirada dos Estados Unidos, que atraem fortes críticas internacionais. Forças turcas e aliadas enfrentaram forte resistência curda na sexta-feira, enquanto lutavam para tomar as principais cidades fronteiriças da Síria, no terceiro dia de uma ampla ofensiva que provocou êxodo civil. O presidente Donald Trump, cuja ordem para retirar as tropas americanas da fronteira nessa semana desencadeou efetivamente a invasão turca, disse que Washington agora tentará intermediar uma trégua. A terceira operação turca, hoje, desde o início da guerra na Síria, recebeu uma forte condenação internacional, inclusive entre os aliados de Trump, sobre o que muitos viam como a flagrante traição de um fiel aliado. As forças curdas, alvo da Turquia, foram o principal parceiro de terra da coalizão liderada pelos Estados Unidos em anos de batalha contra o Estado Islâmico e seu agora extinto califado. Extinto califado, aqui é preciso fazer um reparo. Fontes ligadas a jornalistas que estão na frente da batalha dizem que já muitos prisioneiros do Estado Islâmico estão em liberdade por ataques turcos a prisões, a fortalezas que estavam em poder dos curdos. Dentre esses, muitos de nacionalidade europeia, que estavam lá servindo as milícias, as fileiras do ISIS. É possível que amanhã depois essa gente esteja de volta à Europa, ou melhor, a Bruxelas, quem sabe, de onde muitos partiram, para organizarem-se ali novamente. Então não é bem assim de que o Estado Islâmico está derrotado. O que a Turquia tem feito agora é, sim, quem sabe, ressuscitar o Estado Islâmico, que estava quase derrotado. Bem, a matéria continua dizendo: o risco de milhares de jihadistas que ainda detêm poder podem se libertar após o ataque turco, ainda podem estimular a comunidade internacional a agir. Porém, 2 dias depois da ofensiva, as forças democráticas sírias, os curdos, liderados pelos curdos, estavam se defendendo, tentando repelir vários ataques terrestres ao longo de um segmento de cerca de 120 quilômetros de fronteira. Abre aspas, há fortes combates entre a SDF, as forças de defesa, as forças democráticas sírias, e os turcos em diferentes frentes, principalmente de Tal Abyad e Ras Al-Ain, disse o Observatório Sírio para os Direitos Humanos. O monitor de guerra da Grã-Bretanha disse que as forças turcas e seus representantes sírios, principalmente ex-rebeldes sunitas, estavam realizando ataques aéreos, artilharia pesada e foguetes. Agora, o drama das vítimas. Os SDF estão usando túneis, trincheiras e bermas em suas operações de defesa, disse o observatório. O monitor disse que 4 civis foram mortos em Tal Abyad quando um ataque aéreo atingiu o carro em que estavam fugindo dos combates, enquanto outros 3 foram mortos a tiros por atiradores de elite na cidade fronteiriça. Isso eleva o número de mortos para 17 no lado sírio, enquanto 7 também foram mortos na Turquia. Segundo o observatório, 41 combatentes do SDF também foram mortos
enquanto a Turquia relatou a morte de apenas um soldado. Os contra-ataques curdos da noite para o dia levaram a retomada, de ontem para hoje, levaram a retomada de 2 das 11 aldeias que haviam perdido desde o início do ataque liderado pela Turquia na quarta-feira. O observatório e uma fonte militar curda disseram que várias famílias árabes na área de fronteira ficaram do lado da Turquia, enquanto células adormecidas ficaram para atacar as linhas SDF. Um correspondente da AFP na área de Ras Al-Ain disse que as novas unidades de ex-rebeldes sírios estão sendo trazidas para quebrar a resistência curda. Ras Al-Ain, Tal Abyad e outras cidades fronteiriças, entre outras cidades fronteiriças, foram quase esvaziadas de sua população em uma enorme onda de deslocamento. A maioria das 70 mil pessoas que as Nações Unidas confirmaram terem sido deslocadas viajou para o leste em direção à cidade de Hasakhen, que não foi atingida pela Turquia. O que Erdogan quer de nós? Perguntou uma mulher, referindo-se ao presidente turco Recep Erdogan, quando ela e sua família se estabeleceram em uma escola, encontraram abrigo em uma escola em que autoridades locais transformaram em abrigo de emergência. É tudo simplesmente porque somos curdos? Perguntou. Erdogan quer criar uma barreira entre a fronteira e o território controlado por forças curdas da Síria, que tem ligações com os rebeldes curdos da própria Turquia, diz o Times of Israel. Ele também planeja usar a faixa, que imagina ter cerca de 30 quilômetros de profundidade e é principalmente árabe, com uma área na qual enviará de volta alguns dos 3 milhões e 600 mil refugiados sírios que vivem em solo turco. Bem, isso é o que Erdogan diz. Erdogan usa os sírios que estão na Turquia como moeda de troca, de negociação. Ele quer esta área para assentar os sírios. Ao mesmo tempo, ameaça mandar esses mesmos sírios para a Europa. Mandar é um eufemismo. Tratar-se-á, nesse caso, de obrigá-los a entrar em navios e serem expulsos da Turquia, navios em direção, certamente, a algum porto italiano. Bem, essa é a situação desumana que a omissão de Donald Trump promoveu na região. Ondas de desabrigados, mulheres, idosos, doentes, crianças, sendo obrigados a deixar suas casas. Provavelmente não voltarão mais para esse local. E aí? E aí? É só o terceiro dia.